Destacando o Atlético, Cláudio Rezende, que perdeu a oportunidade de vencer o Remo na Arena MRV. Não é isso, Cláudio? Galo decepciona em jogo de 6 gols. Deixa o torcedor na bronca e segue sem vencer no Brasileirão. E a partir de agora nós vamos falar do empate do Atlético. 3-3, jogando contra o Remo na Arena MRV. Um resultado decepcionante. Não é isso, comentarista Edu Panzi? Bom dia. Alô, Nath, tudo bem? Um abraço pra você, pra quem se liga no tiro de meta. Decepcionante, né, Nath? Não tem outra palavra. O Atlético empatou com o Remo na terceira rodada do Campeonato Brasileiro e foi um empate daquele jeito, Natália. 3-3. O Atlético conseguiu sofrer 3 gols do Remo. E se não fosse o Everson, teria sofrido 4, 5, mas lá na frente, o Atlético, que fez 3 gols no Remo, poderia ter feito 4, 5, 6, 7. Não fosse a incompetência dos atacantes, principalmente o Coelho no primeiro tempo, perdeu 2 gols dentro da pequena área. Impressionante. O Renier mandou bola na trave, enfim. Foi um ataque que produziu, mas uma defesa absolutamente exposta, desorganizada. E aí nós vimos um jogo movimentadíssimo. Aliás, quem não torce para Atlético e Remo deve ter se divertido à beça assistindo ao jogo na noite de ontem na Arena MRV. O que a gente tira de lição? O Atlético é um time que produz muito e que tem uma defesa muito desorganizada e exposta. É a cara do que o Sampaoli mostrou em 2020, por exemplo. E é uma crítica só ao treinador? Não. Vai a crítica aos atacantes que foram incompetentes, aos defensores que também foram, mas ao técnico pelo sistema defensivo que não funciona e também a diretoria do Atlético que ainda não entregou aquele primeiro volante e os zagueiros que o clube necessita. Aliás, o Paulo Brax disse que o Atlético tem 6 zagueiros e que não está atrás, não é urgência e que existem primeiros volantes no elenco. Enfim, eu discordo. Mas respeito. O Atlético precisa evoluir muito, dentro de campo, na beira do campo e fora na direção. Obrigada, Edu. Eu também discordo, viu, do Paulo Brax. 6h24, agora Cláudio Rezende conosco. Galo que passa a pensar no Campeonato Mineiro. Jogo decisivo, hein, Cláudio? Bom dia. Um abraço, bom dia a você também, a todos do tiro de meta da Itatiaia. O Galo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. E a torcida deixou a Arena MRV na bronca após mais uma atuação abaixo do que todo mundo espera desse time do Galo, comandado pelo técnico Jorge Sampaoli. Na temporada, dos 10 jogos até aqui, o time sofreu gols em 9 deles. O treinador admite que há sim muita coisa a fazer num time em reconstrução de elenco nesse início de 2026. Agora o pensamento se volta para a rodada final da fase classificatória do Campeonato Mineiro. Sábado, 7h, o Galo vai a Nova Lima enfrentar o Itabirito. Precisa vencer e ainda contar com alguns resultados para avançar às semifinais. Sobre atacantes, Sampaoli disse na entrevista que Cassierra e Alaminda ainda não estão nas melhores condições físicas, por isso não estão sendo utilizados por ele. E citou que Júnior Santos já vem treinando após lesões complicadas no ano passado e admitiu a possibilidade dele voltar a ser relacionado no fim de semana. Que o Igor Gomes está falando com os colegas da imprensa, obviamente, sobre o desempenho defensivo, esse jogo muito ruim do Atlético. Deixa eu ouvir aqui o Igor Gomes. Muito difícil de apontar, é uma coisa muito coordenada. Se treina, eu sinceramente, eu nem sou a favor de apontar o próprio setor defensivo. Eu acho que, tipo assim, quando o time depende dos 11 jogadores, inclusive o pessoal da frente, uma boa defesa começa pelo pessoal da frente e agora vai ser muito fácil eu chegar aqui e falar assim, é culpa dos laterais, dos zagueiros, dos volantes. Não, cara, eu acho que eu prefiro aqui nos resguardar. Acho que todo mundo que entrou em campo nos últimos jogos tem que se responsabilizar, a gente tem que se responsabilizar pelo time estar nessa situação e já que nos toca estar nessa situação, nós mesmos vamos ser os responsáveis por tirar o time
Disse. E não tem muito tempo de treinamento, né? Já vem decisão, agora semifinal do Campeonato Mineiro, daqui a pouco tem que chegar essa decisão primeiro, passando pelo sábado, quer dizer, sem muito tempo também para poder treinar e aparar essas arestas. Não, que tinha que ser treinado já foi treinado, agora são pequenos ajustes, o jogo de sábado é um jogo importantíssimo, a gente precisa fazer o nosso papel e vamos fazer. Ô Edu, traduzindo um pouquinho aqui do que disse o Sampaoli, traduzindo é a palavra mesmo, né? Porque ele fala um espanhol constante, pouco português. Então vamos tentar traduzir um cadinho aqui. Anotei muita coisa da entrevista do Sampaoli que serve para a nossa discussão. Primeiro ele abre a entrevista dizendo de um processo que está começando. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso. Já tem muito tempo que está aí. Falou que no primeiro tempo teve 7 chances cara a cara com o goleiro. E aí depois falou que o time tem um descontrole com ansiedade. Descontrole defensivo faz o time ficar frágil. Disse isso. Falou que o problema é o mesmo de quando ele chegou, ou de antes dele chegar, ele deu a entender nesse sentido, quando assumiu o time tinha esse problema também. Falou de erros infantis para esse nível. Aí ele foi avançando nessa história. Ele falou de um time que não pressiona bem, que não recupera bem a bola no meio campo, e falou algumas vezes sobre mudança de estrutura. E aí cogitou algumas coisas, de uma organização diferente, de mais defensores, talvez de linha de 4, citou esses cenários. E aí, na história que a gente falava antes, ele foi questionado também sobre as opções ofensivas que ele não colocou para jogar ainda. Colocou o Casierra outro dia, né? Colocou 2 minutos o Casierra no jogo e o Minda parece que entrou também no decorrer de um jogo de campeonato estadual. Ele disse que o Casierra não está preparado para jogar, falou que não está em forma. Depois, uma pergunta misturada de Minda mais Casierra, disse que não estão prontos para competir. Falou que quando estiverem vão jogar. Falou de comportamento dos companheiros, de entendimento do jogo, falou de um monte de coisa. Falou que a turma não está pronta. Foi o que disse o Sampaoli há pouco. E de novo ele falou do Casierra, e aí você como conhecedor de futebol pode traduzir o que ele quis dizer. Ele falou de novo de característica do Casierra de segundo ponta. E falou que em campo é similar a uma postura do Bernard, o posicionamento do Casierra. Enfim, como você interpreta as palavras e as explicações de Jorge Sampaoli, Edu? Cirilo, assim, não me convence em alguns pontos, sabe? Eu acho que ele tem razão, quando ele chegou, a defesa do Atlético já era uma baba, já vinha assim com o Cuca, mas ele chegou para tentar corrigir, cara. Ele que tem que tentar corrigir, conseguir corrigir esse problema defensivo do Atlético, independentemente das peças. O Atlético precisa defender melhor. Contra o Remo precisa defender melhor. Não estou falando do jogo contra o Palmeiras. Não estou falando contra o Flamengo. Aí vai entrar mesmo nível de jogador. Mas contra o Remo, cara, os defensores do Atlético são melhores que o do Remo. São melhores que o do Atlético, do Democrata. E o Atlético tá tomando gol desses times todos, independentemente de quem comece o jogo. Então, para mim, há um problema estrutural defensivo do Atlético. Para mim está muito claro que é um problema estrutural, coletivo. E aí é trabalho do treinador. Como era um problema do Cuca. Como era um problema quando o Filipão chegou e ele corrigiu. E depois o time desandou de novo. Mas o Filipão, durante um turno inteiro do Campeonato Brasileiro, ele corrigiu o sistema defensivo do Atlético. Com Lemos e Gemerson. Depois disso a turma não conseguiu mais. E Lemos e Gemerson, sendo muito sincero, não são os zagueiros do sonho de ninguém. Nem do Filipão, na época, eu imagino. Então, para mim, há um problema também organizacional, estrutural. Trabalho técnico e tático no sistema defensivo do Atlético. E óbvio para todo mundo que há o problema de peça. O Atlético precisa contratar zagueiros. Com esse. Não adianta, tem 6 zagueiros. Os 6 zagueiros lá não são suficientes, cara. Não são bons. Para ganhar do Remo, deveriam ser. Aí eu acho que entra o trabalho técnico e tático. Mas para G4, G6... não sei, discordo da direção do clube. A mesma coisa quanto a primeiro volante. Eu discordo que tem 2, 3 primeiro volantes no elenco. Eu não entendo e não vejo dessa maneira. Hoje tinha Maicon e Franco com uma organização até melhor na cabeça da área, mas a partir do momento que sai o Preciado e ele tira o Franco, a cabeça de área do Atlético fica vulnerável. O entre linhas, as 2 linhas de 4 do Atlético fica vulnerável. Aí ele tenta corrigir com o Igor Gomes.
Mas aí a coisa já estava complicada. O Atlético teve até uma melhorazinha. Eu sei que tem um monte de hater do Igor Gomes. Ninguém quer nem ouvir falar, mas quando ele entrou, deu uma arrumada na cabeça da área do Atlético. Mas depois desarrumou de novo, porque acabou tomando gol. Teve o terceiro gol do Remo, que foi uma falha individual. Aí não é problema estrutural, foi um erro grotesco do Renan Lodge. Então são muitas coisas que vêm para a conversa. E sobre o Cassierra, assim, eu entendo perfeitamente, fisicamente ele não está pronto, cara. Chegou no Atlético há 3 semanas, sendo que ele vinha de 1 mês e meio parado, de férias. O último jogo dele havia sido na Rússia, no início de dezembro. Ele chegou no Atlético agora, no final de janeiro. Então ele precisa de ritmo. Mas é que o Preciado, que tem jogado, também não tem ritmo. Não está bem fisicamente. Então, assim, por que o Preciado joga 60 minutos mal fisicamente, 90 minutos mal fisicamente, e o Cassierra não pode jogar 15? Acho que 15 minutos, Sampaoli. 15 minutos fisicamente ele entrega. 15 minutos de Cassierra comandando o ataque do Atlético, já que a característica é parecida com a do Bernard, pelo menos força física e tamanho ele tem. 15 minutos de Cassierra numa reta final contra o Remo é melhor do que 15 minutos finais de Bernard como falso 9, como centroavante. Eu entendo dessa maneira. O primeiro tempo eu não ponho na conta do treinador, eu ponho na conta dos atletas incompetentes. Perderam gols feitos de um time que produziu, e a produção é mérito do dia a dia, do trabalho. Mas no segundo tempo mexeu mal Sampaoli, não gostei da leitura, discordo da leitura, e aí no segundo tempo eu divido muito as responsabilidades entre atletas, tanto que o gol terceiro do Remo é um problema do Lodge que erra, mas acho que o Sampaoli leu mal, mexeu mal, escolheu mal e terminou o jogo com uma substituição que ficou sentada, que poderia ter sido, por exemplo, um centroavante. Poderia ter feito a diferença, o Atlético ter feito 4? Poderia. Poderia não ter feito? Também não. Mas a gente não vai ficar sabendo nunca. A verdade que a gente sabe é que o Atlético, precisando vencer o jogo, morreu com o centroavante no banco. Que o Sampaoli talvez não entenda como centroavante, o Siga entenda como centroavante, pode ser um ponta de lança. O Hulk não é centroavante, está jogando como centroavante. O Bernard não é centroavante, terminou o jogo como um falso 9 ali no centroavante. Por que o Cassierra não pode jogar como centroavante, né? São os questionamentos que a gente faz. Então, tem que dividir responsabilidade da diretoria que não entregou peças que ainda são urgentes, do treinador que faz um trabalho defensivo, para mim, até aqui, muito ruim, independentemente de peças ou não, e de jogadores que, vamos me desculpar, os 2 gols que o Coelho perdeu hoje, ele não pode perder. Não pode. Pelo menos um ele não poderia. Aí teve bola na trave do Renier, chegou um pouquinho atrasado no lance. Eu nem vou jogar responsabilidade nele, os lances muito mais difíceis do Renier. Enfim, para mim é sempre responsabilidade dividida. Não tem ninguém imune à crítica, nem o treinador. E quando se critica um treinador, não quer dizer que está querendo fritar não, gente. São observações pontuais. Tem equívoco do treinador também, ou discordância nossa, chamem como quiser. Tem equívoco dos atletas em campo, não está querendo fritar jogador. E tem equívoco da direção, que até hoje não apresentou o primeiro volante de qualidade e zagueiros melhores do que esses 6 que estão aí, que para mim são bem marromeno. Aliás, com exceção do Lianco, mas esse está machucado. Vai fazer o quê? Não tem como jogar. Fala massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia, pela preferência. Já deixa aquele like para dar aquela força ao canal, tá bom? Para quem tá chegando agora e não conhece o canal e não se inscreveu, fiquem à vontade, tá bom? Esse canal aqui traz notícias todos os dias, pós-jogo. Então, deixe meu convite aqui para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. E também, fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aqui no vídeo, no espaço de comentário do canal. Mais uma vez, muito obrigado à companhia. Se quem puder compartilhar com os amigos para ajudar o canal a continuar crescendo, eu agradeço demais essa força, tá? Vocês é muito importante para o canal, porque o canal está crescendo cada vez mais e isso é graças a vocês. Então, eu tenho muito a agradecer. Muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, mas já a gente volta com mais notícia para vocês, tá bom? Um forte abraço para quem fica. Até a próxima, massa.